Algo que tem ficado cada vez mais claro aqui é que se tu não se comprometer a ficar vigilante a um único sistema de pensamento, a realmente querer prestar atenção, tanto na forma como tu tá se percebendo diante das pessoas, diante das situações, quanto quando tu tá ali sozinho, né, tá fazendo tuas coisas ali, e aí se tu não tá prestando atenção nos pensamentos, para onde que eles estão indo, o que que sabe, qual é a conversa mental que tá ali, ou qual é a reação no corpo que vem quando tu tá diante daquela pessoa, sei lá, que te causa um ranço, e tu não atua naquilo ali, tu não muda a percepção sobre aquilo naquele instante, aquilo vai aumentar e vai progredir cada vez mais, vai trazer mais coisas e mais cenas que fiquem ali te enfatizando que é aquilo ali, ó, que essa é a existência. Quando a gente dá, crédito, dá vazão, se identifica ali, né, com alguma coisa diante de uma pessoa, tem alguma crença ali por trás. E aí tu se une naquilo, e aí tu reage com aquilo, aquilo ali abre 1 milhão de coisas que vão seguir, assim, ó, uma atrás da outra. E o que que acontece, né? A gente se perde nisso, porque quando tu dá realidade para uma coisa, aquilo tende a te cegar no resto das decisões. Então, uma decisão que tu toma, é como se tu afirmasse: eu quero me ver existindo dentro disso aqui, ó. Eu sou essa que tá aqui, e aí tá essa que tá sentindo essa raiva diante dessa situação. Então, outras situações, elas vão chegar porque eu quero isso. É como se assim, como eu quero, então cada vez mais eu quero me sentir separado. Então eu não vou ver que é isso que eu tô querendo, eu não vou perceber se eu não atuar ali, ó. Por quê? Porque como há uma dissociação, essa consciência ela tá se dissociando da ideia de estar separada de Deus. Então tudo que ela quer é esquecer, tudo que ela quer é de se distrair, distrair o foco, não olhar para isso. Então, quando a gente está se relacionando aqui, reagindo diante das coisas e das pessoas, o que a gente também quer é se distrair do sistema de pensamento, é não olhar quais são as decisões que eu tô tomando? É ficar nessa cegueira existencial, né, porque é uma cegueira existencial, quando a gente tá ali só reagindo no automático, é como se a gente fosse só um boneco, só um robô. Por quê? Porque não tem algo ali que tá, sabendo que é o responsável por aquilo que está escolhendo. É como se fosse assim: "Ai, não fui eu que escolhi isso aqui", é um impulso, é como se: "Não, eu não fui eu", mas sou eu que estou decidindo, né, é esse observador que está decidindo se identificar com uma ideia de separação, com algo à parte de Deus, e olhando para isso que está ali por trás, todas essas crenças que estão ali por trás, e dizendo: "Eu sou isso". E aí, o tempo todo só atuando diante das coisas e das pessoas num lugar que, se for desse lugar, vira automático, tu nem sabe mais, não sabe mais que crença que é, não sabe mais o porquê que tu tá agindo daquela forma. Por quê? Porque não tem uma vigilância ali constante, enquanto a gente tá aqui fazendo as coisas. E aí isso aumenta, né, isso é trazido no livro como a descida ao inferno, né, toda vez que a gente reproduz alguma confirmação, alguma identificação na ideia de ter 2 coisas, ali está essa descida para o inferno. O que que é esse inferno, né? O inferno é só o estado mental que a consciência se encontra, né? Qualquer coisa que não seja um estado de paz, de lembrança de que a existência não é isso aqui, ali está ali tá o inferno. Esse é o inferno, né, não é um lugar. O inferno é um estado mental. Assim como a paz, né, a paz também é um estado mental que não se confunde com essas vozes, né, ali as cenas, as pessoas que ficam encenando para nós as coisas que a gente não quer olhar. Então, essa vigilância, ela é necessária. E tem um texto que fala sobre isso, que diz assim: "Irmão, não des nenhum passo para a descida ao inferno, pois tendo dado não reconhecerás o resto pelo que eles são".
e eles seguir-se-ão. O ataque, sob qualquer forma, colocou o teu pé sobre a escadaria tortuosa que conduz para longe do céu. No entanto, a qualquer instante é possível que tudo isso seja desfeito. Como podes saber se escolheste os degraus do céu ou o caminho para o inferno? Bem facilmente. Como te sentes? A paz está na tua consciência? Estás certo da direção em que estás indo? E estás seguro de que a meta do céu pode ser alcançada? Se não, caminhas sozinho. Pede então ao teu amigo que se una a ti e que te dê a certeza de onde vais. Então, olha, a paz está na tua consciência? Se não, então, se a paz não tá, então é óbvio que eu tomei uma decisão de me identificar aqui com as crenças, né, com as vontades das crenças. Está seguro de que a meta do céu pode ser alcançada? Porque muitas vezes a gente está dentro de um estado mental ali, de dentro de uma crença, e tu fica, ao invés de questionar aquilo e saber que tu não tá dentro daquilo, tu reforça aquilo e diz assim: Não consigo sair daqui. Eu não consigo decidir de outra forma, ou não dá para decidir de outra forma. Isso aqui é muito forte, isso aqui é mais forte do que eu. Isso aqui não é impossível sair daqui. Então, ó, eu tô dizendo, eu tô seguro de que Deus não pode ser alcançado aqui e agora por causa disso aqui. E quanto mais a consciência é ela que está enfatizando isso, não tem nada externo. Porque muitas vezes essa negação das crenças, né, não olhar para o que a gente pensa de nós mesmos, faz com que isso realmente seja dissociado e venha nessa ideia de cada vez mais forte, entre aspas, porque não tem realmente um forte. Tem a decisão que a consciência está querendo estender, ó. Sou eu que estou querendo ver mais disso, né? Sou eu que estou querendo me identificar mais com isso. Então, isso realmente vai aparentar ser muito mais real do que a minha decisão por Deus. Mas ela não é, né? Ela não é, ó. Se eu pedir que isso não seja assim, isso não vai ser assim. E esse pedir é um querer, né? O pedir aqui, ó, pede então ao teu amigo que se una a ti e que te dê a certeza de onde vais, né? Não é o Espírito Santo que vai se unir a mim, alguém vai vir aqui se unir, vou ficar esperando aqui, sei lá, alguma coisa mudar, que não a minha decisão naquele instante ali, ó. Não vai acontecer, né? É só esse pedido é esse, agora eu quero. Antes eu estava querendo aqui, me ver dessa forma, me perceber dessa maneira, mas agora eu não quero mais isso, eu não quero mais dar realidade. Então, essa é a única mudança que pode acontecer, né? A partir da minha vontade de saber aonde eu quero existir nesse instante. E aí, a lição de hoje, ela traz de novo essa lembrança, né? Que eu me lembre. Hoje é a lição 259 que diz que eu me lembre de que não existe pecado. O que que é o pecado? Não é esse pecado aqui da gente imaginar, né? Agora eu me irritei com a pessoa ali, eu reagi a ela, então eu cometi um pecado e agora isso tem que ser feito alguma coisa nesse sentido, né? A gente já sabe que pecado não é esse pecado do mundo, nem da Bíblia, nem de pecado capital, nem toda essa ideia de pecado aqui, de como se fosse um uma coisa contra a outra, né, uma traição, um roubo, né, essas coisas não são pecados, elas só podem ser possíveis parecer, entre aspas, né, só parece ser isso ser possível por causa do pecado, vamos falar assim, o pecado original, né, o pecado original é a ideia de separação. Então, que eu me lembre de que não existe separação, né, que eu me lembre de que a realidade é o que está aqui e não a ideia de separação. E aí, a continuação. O pecado é o único pensamento que faz a meta de Deus parecer inatingível. O que mais poderia nos cegar para o óbvio e fazer com que o estranho e o deturpado aparentem mais clareza? Ó, o que que é o óbvio aqui, né? O óbvio é saber que a existência ela é presente. A existência é óbvia, porque é impossível que não.
algo não esteja vivo aqui nesse momento, algo não exista. E é impossível que seja as imagens, porque as imagens só representam uma uma limitação, né, as imagens só representam coisas que aparecem e desaparecem, aparecem e desaparecem, então isso não pode ser algo que seja real, né, algo que seja eterno. Se não é eterno, então não é real. Então, como que eu não vou considerar o que é óbvio aqui? Porque todas essas coisas que a gente se a gente só pensar, né, você só raciocinar, os pensamentos, eles vêm e vão, né, pensamentos vêm e vão. As nossas sensações, as emoções aqui, elas vêm e elas vão. O corpo, né, o corpo tá o tempo todo mudando, então ele vem e vai também, né, uma hora a gente tá aqui, daqui a pouco eu vou ali, faço não sei o quê, morro, já não tô mais aqui, né, uma pessoa que tu conhece aí, ela uma hora tá, daqui a pouco ela não tá mais, então vem e vai. Todas as eras que a gente já passou, todas as coisas que a gente já viu e já presenciou, ou não presenciou, a gente sabe que estava lá, mas depois não estava mais. Então é óbvio que o que existe, existe por si só e não tem nada a ver com as imagens. Tá antes de tudo isso. Então, o que mais, ó, o que mais senão o pecado, não, peraí. O que mais poderia nos cegar para o óbvio e fazer com que o estranho e o deturpado aparentem mais clareza? O que mais senão o pecado gera os nossos ataques? O que mais senão o pecado poderia ser a fonte da culpa, exigindo punição e sofrimento? E o que mais, senão o pecado, poderia ser a fonte do medo, obscurecendo a criação de Deus, dando ao amor os atributos do medo e do ataque? Então, o que mais, senão só a crença na separação, gera todas essas coisas? É só isso, né? É uma única correção a ser feita, né? Não tem muitas correções, não tem muitas crenças a serem desfeitas. A todo instante é a gente se questionando aonde a gente está existindo aqui, ó. Eu estou me vendo separado ou eu estou me vendo em Deus e parando de me confundir com tudo que se interpõe a isso, né? Tudo aquilo que traz aqui, ó, uma outra coisa dizendo que eu não sou Deus agora é o pecado. O pecado é um limite na consciência. Qualquer ideia de limite, qualquer ideia de não ser como Deus é o pecado. Pai, hoje eu não quero ser insano. Não quero ter medo do amor, nem buscar refúgio no seu oposto, pois o amor não pode ter nenhum oposto. Tu és a fonte de tudo o que existe, e tudo o que é permanece em ti, e tu estás em tudo o que é. Então, eu não quero ser insano, né? A insanidade é a ideia de separação. Ser insano é insano eu colocar a existência dentro de um corpo, né, dentro de esse monte de coisa que a gente tem que ficar fazendo o dia inteiro aqui para pensar que está mantendo a existência, né, a vida está sendo mantida através desse corpo, então isso é totalmente insano. E é isso, essa vigilância, ela é tão necessária porque durante todo o nosso dia, a gente não realmente não fica vigilante em tudo que a gente faz, eu sou esse corpo, né, eu tô acordando, eu tô tomando banho, eu tô comendo, o tempo todo aquilo que a gente vê com mais clareza, né, o quanto a gente vê com mais clareza que isso aqui é minha vida, isso aqui eu existo aqui. E é isso que não pode ser negado, mas tem que ser mudado, a percepção sobre isso, né, ver aqui cada, sabe, cada reclamação, cada, eh, expectativa, cada frustração, cada angústia, cada querer que seja diferente, cada raiva, cada, sei lá, ideia de humilhação, cada coisa que venha, porque vem e vai vir, enquanto tiver percepção, essas coisas vão ficar retornando, não sei quanto tempo, mas muitas delas vão a gente vai conviver com essas percepções, né, de equivocadas, vai vir, mas eu não sou a percepção equivocada, né, eu não eu sou aquele que olha para a percepção equivocada para não se confundir com ela. Esse é o perdão, né, esse é o discernimento e o afastamento das ilusões. Então, que eu me lembre
que não existe pecado, que eu me lembre que cada coisa que surgir, ela não é um problema, né, não tem problema nenhum nas coisas que eu tô experimentando, que parece que é o corpo que tá sentindo ou, o que a mente está reproduzindo ali como pensamentos, não há nenhum problema nisso, né, não há a gente precisa parar de colocar isso como se fosse errado, como se eu estivesse fazendo coisas erradas, não tem nada de errado. Errado é a minha percepção sobre isso, errado é a gente dizer que a gente é isso. Isso é só a percepção que fica equivocada. Mas esse é o treino para o dia de hoje, né, que eu me lembre que não existe pecado, que eu traga a lembrança a partir do que eu quero que seja, né, o quanto eu quero que seja assim. E aí será assim, né, sempre vai ser assim a partir do nosso querer. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá e tchau.